bem, muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem. Vou botar aqui. Que isso? Celular. Meu Deus. Isso. O ChatGPT fala com tanta certeza. As coisas conseguem.
As dores no corpo Opa, vão opa. embora depois de comer essa folha. Opa! Deixa eu te mostrar minha arma secreta para... Propaganda do YouTube. Bom dia a todos e a todas. Hare Krishna, bem-vindos à nossa live de hoje, dando continuidade ao nosso estudo regular do Bhagavad Gita, do Bhagavatam, desculpa, também da Bhagavad Gita, né? Estamos no canto 3, capítulo 27, o verso é o 19, compreendendo a natureza material. Nós temos aqui já Oshashri, que é o Otávio Daniel, não é? Acertei? Oshashri. Oshashri, quer dizer, o Senhor do Poder, né? Oshashri, né? Marcelo Magalhães, o Parikshit Das, dessa vez apareceu aí. Bem-vindo, Marcelo, se preparando aí para as perguntas transcendentais, né? Bom, vamos então dar início na nossa leitura do Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jaya Udirayet. Então, antes de recitarmos o Srimad Bhagavatam, que é o nosso verdadeiro meio de conquista, oferecemos nossas mais respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nisayasya Lokasya Danyam Swastanam Mahats. Esse Bhagavatam, compilado pelo sábio Vyasadeva, que é a encarnação de Deus, é uma encarnação literária de Krishna. Ele destina-se ao bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo completo, todo bem-sucedido e todo bem-aventurado. Krishna Swadamopagate Dharma Gyana Divisaha Kalanasa Drishanesha Puranar Kudunoditaha. Esse Bhagavatam é tão brilhante quanto o sol. E ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, juntamente com Dharma, religiosidade, Jnana, conhecimento, né? seu séquito, aquelas pessoas que são como nós, que perdemos nossa visão devido à densa escuridão da era de Kali, obterão luz com este Purana. Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai. Hoje eu ia também gravar pelo Instagram, mas por algum motivo não consegui entrar no Instagram. Depois eu vi o que aconteceu, então a gravação será feita pelo Facebook. Muitas pessoas
não usam muito o Facebook, né? Assim, parece que não gostam do Facebook. Para mim é tudo igual, né? Não tem nenhuma diferença. O Facebook é melhor para dar aulas, eu considero, né? Bom, então vamos lá para o verso de hoje, verso número 19. Akartur karma bandhoyam purushasya jat ashrayaha guneshu satsu prakrite kaivalyante swahan atakatam. De novo. Akartur karma bandhoyam purushasya jat ashrayaha guneshu satsu prakrite kaivalyante swahatakatam. Palavra por palavra. Akartur, da aurora. Não. Akartur é da autora passiva, a não executora. Karma bandha é cativeiro às atividades fruitivas. Ayam, isto. Purushasya, da alma. Jat ashrayaha, causado pelo apego aos modos. Guneshu, enquanto os modos. Satsu, estão existindo. Prakriti, da natureza material. Kaivalyam, liberdade. Teshu, aqueles. Atha, logo. Katam, como. Tradução. Logo, muito embora seja a autora passiva de todas as atividades, como pode haver liberdade para a alma enquanto a natureza material a influencia e aprende? Bem interessante, né? Essa pergunta feita pela mãe Devahuti. Olha só, hein? Logo, muito embora seja a autora passiva de todas as atividades, como pode haver liberdade para a alma enquanto a natureza material a influencia e aprende? Né? Interessante esse termo, autor passivo. Né? O que seria um autor passivo? Vou dar um exemplo aqui de um autor passivo. Né? Uma pessoa que está completamente, assim, tipo uma pessoa que é escravo, ou então um empregado, mas que ele não faz nada por conta própria. Tudo que ele faz é pau mandado, como se diz, né? É a mando do patrão, né? No caso de um escravo, né? A mando do seu dono. Então ele é um autor passivo, né? Ele está ali fazendo, mas na verdade ele está sendo só uma ferramenta do dono ou uma ferramenta do patrão, né? Ele é simplesmente, como se diz na gíria, pau mandado, né? Então, todos nós agimos como pau mandados da natureza material, né? Assim, a gente segue, a nossa mente segue os ditames dos modos da natureza, né? Então, quando nós estamos influenciados pelo modo da bondade, agimos em bondade. Como estamos influenciados pelos modos da paixão, agimos pela paixão. E quando estamos influenciados pelo modo da ignorância, agimos de acordo com o modo da ignorância. E não só agimos, mas pensamos, né? E refletimos e decidimos com essa influência, né? Porque a ação já é um resultado do pensamento. A pessoa pensa e depois age, né? A ação, às vezes, é impensada, né? Mas na maioria das vezes a pessoa primeiro pensa, depois age, né? E esse pensamento ele é influenciado por um desses três modos, né? Então a pessoa age dentro dessa influência, né? Assim como se o patrão manda, pega essa caixa aqui e coloca essa caixa lá, né? Então a mente da pessoa, vou pegar essa caixa aqui e vou botar essa caixa lá. E ela vai lá e executa a ação, né? Então a mente já funciona, né? Lá onde? Aquele local que ele falou, né? Então, aí a pessoa já se programa para fazer aquela ação, né? No caso, aí o patrão que mandou, mas nesse exemplo que eu estou dando, quem está ditando
assim, as ações são os modos da natureza, né? Então, se o cara está no modo da paixão, aí a mente vai falar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que aplicar na bolsa, você tem que investir, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que agora sair para correr atrás do dinheiro para ficar rico, ou então para ficar famoso, né? Então são os ditames da paixão. Da ignorância vai dormir, vai descansar, faz nada não, vai lá tomar um goró na esquina, né? Vai, né, jogar a conversa fora e tomar uma cervejinha, né? Então esse é o modo da ignorância, né? E o modo da bondade direciona a pessoa, não, agora você vai ficar centrado, você vai buscar conhecimento, né, sobre a sua vida, sobre, né, sua existência, né, quem é você, de onde você veio, porque você está aqui, qual o propósito da vida. Ou seja, a bondade, ela busca o conhecimento, né, e o equilíbrio. Então, todo mundo está seguindo esses ditames desses modos da natureza. É claro que o modo da bondade é o melhor e mais aconselhável para a gente transcender depois para a bondade pura, né? Bom, então vamos ler agora o significado de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Haribo. Embora a entidade viva deseje libertar-se da contaminação da matéria, ela não o consegue. Bom, isso aí é o tema da aula de hoje, né, que eu coloquei, né, o tema, embora a entidade viva deseje libertar-se da contaminação da matéria, ela não o consegue. Eu botei assim, entidade viva ou ser vivo, mas na verdade é o ser humano, né? Porque os animais estão todo modo da ignorância, eles não estão nem tentando libertar-se da contaminação da matéria, né? Embora aqui no texto esteja a entidade viva, né? Mas é mais o ser que tem inteligência, né? Que tenta libertar-se da contaminação da matéria. Quem está no modo da bondade, né? Na verdade, assim que a entidade viva põe-se sob o controle dos modos da natureza material, seus atos são influenciados pelas qualidades da natureza material, né? Bondade, paixão e ignorância. E ela torna-se passiva. Quer dizer, a partir desse momento, ela é só ela não é mais assim um executor, né? Prakrite Kriyamanani Gunaikarna Kamani Sabasha Ahankara Vimudatma Kartaran Itimanyate. Que a alma iludida, ela se julga o executor da ação, que na verdade essa ação é influenciada pelos modos da natureza. Então ela pensa que ela é executor, mas ela na verdade ele é o executor passivo, né? Ele é autor passivo, ele está sendo totalmente influenciado pelos modos da natureza, né? Continuando aqui, antes não entendia esse verso, né? Prakriti Kriyamanani, eu não entendia. Como é que eu não sou executor se eu estou fazendo? Aí esse é o arrancará, né? Eu faço, né? É como, por exemplo, de novo, né? O patrão manda, pega essa caixa e põe a caixa lá, né? Aí você vai, faz isso, eu botei a caixa lá, né? Mas na verdade, quem botou indiretamente foi o patrão, porque você só foi a ferramenta dele, né? Então, esse arrancará, quer dizer, eu faço, eu fiz, né? Mas, como diz aqui, você foi um autor passivo. Você fez, mas sob os ditames da natureza material, né? Então, continuando aqui, então confirma-se na Bhagavad Gita que Prakriti, é o verso que eu falei agora, né? Prakriti Kriyamanani Gunair. A entidade viva age de acordo com as qualidades ou modos da natureza material, né? Kriya Manani, né? Ela influencia na mente, né? A Prakriti e os gunas. Ela pensa falsamente que está agindo, mas infelizmente ela é passiva.
ela é passiva, né? Tem a pessoa que é ativa e tem a pessoa que é passiva, né? Tem também a pessoa que é proativa, né? E a pessoa que é reativa, né? Também tem isso, né? Então, na verdade, ela é passiva, ela não está agindo. Ela pensa falsamente que está agindo, mas, infelizmente, ela é passiva. Em outras palavras, ela não tem oportunidade de escapar ao controle da natureza material, porque esta já o condicionou, está condicionado, né? Ou seja, ela está sob, assim, as rédeas do condicionamento, né? E qual é esse condicionamento? É as dualidades, né? Calor, frio, prazer, dor, felicidade, tristeza, e os vícios, os maus hábitos, né? Ela está condicionada por essa natureza material. No Bhagavad Gita afirma-se também que é dificílimo desvencilhar-se das garras da natureza material. Pode ser que alguém se esforce de diferentes maneiras por pensar que, em última análise, tudo é vazio e que Deus não existe e que, mesmo que a base de tudo seja o espírito, ele é impessoal, né? Então aqui Srila Prabhupada faz alusão a duas concepções filosóficas. Uma é o nihilismo, de que tudo é vazio, e outro é o impersonalismo, que, na verdade, existe só a energia espiritual, mas não existe o supremo energético, que é o Param Brahman, né? Existe só o Brahman. O Param Brahman não existe, né? E, inclusive, no Pranama de Prabhupada, né, também tem essas duas concepções que Prabhupada veio para derrotar, para destruir. Essas duas concepções filosóficas, né, que diz assim: Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachata Desatarine, né? Reverências ao mestre, servo de Bhaktisiddhanta Saraswati. O Senhor veio aos mundos ocidentais para destruir a calamidade do impersonalismo e do nihilismo. Nirvishesha e Sunyavadi, né? Nirvishesha é o nihilismo, né? Nirvishesha, né? Tudo é vazio, né? E Sunyavadi, né? Tudo é impessoal, né? Então, isso está no próprio Pranama de Prabhupada, né? Então, ele aqui faz alusão a essas pessoas, né, que consideram que Deus é uma energia, né, ou então que é um vazio, que é um nada, né? Continuando, então, essa especulação pode prosseguir, mas, na verdade, é muito difícil escapar das garras da natureza material. Devarut levanta a questão de que, mesmo que alguém especule de muitas maneiras, onde estará a sua liberação enquanto ela estiver sob o encanto da natureza material, né? Os gyanis, né? Os gyanis especulam, estudam, têm diferentes teorias, diferentes teses, né? E assim, passam a vida assim, especulando, mas não se libertam das garras da natureza material. Continuam presos aos três modos, influenciados pelos três modos, né? Então, ou seja, esse processo, né, ele acaba, depois de muitos e muitos nascimentos, a pessoa pode até se aproximar, né? Como diz um verso do Brahma Samhita, né? Espantastu koti satavat sarasam pragamyo vayoratapi manaso munipungavana sopyasijat parpadashim yavicincha tatve Govindamadi Purusha Tamaham Bhajami. Seu Brahma, ele ora assim, que eu adoro Govinda, o seu primordial, a causa de todas as causas, cujos pés de lótus são apenas aproximados por aqueles que, durante muitos nascimentos, se ocupam em manas, em especulação mental, né? Mana, né? E também para aqueles que se ocupam no controle dos ares vitais, né?
fantástico Kotisatavatsara. Depois de milhares de nascimentos, Kotisatavatsara, Sampragamyo, né? Vaioratap, aqueles yogis que estão praticando pranayama, né? E também Vaioratap, Manaso Muni, e também os gyanis que estão especulando. Eles apenas se aproximam da ponta do dedão do pé de Krishna, depois de muitas e muitas vidas, imagina. E não quero nem saber, longe de mim. Né? Então, continuando aqui, né? Então, esta especulação pode prosseguir, mas na verdade é muito difícil escapar das garras da natureza material. Devahuti levanta a questão de que mesmo que alguém especule de muitas maneiras, onde estará a sua liberação enquanto ela estiver sob o encanto da natureza material? A resposta também se encontra na Bhagavad Gita 7.14. Somente quem tenha se rendido aos pés de lótus do Supremo Senhor Krishna, Manevaya Papadante, pode libertar-se das garras de Maya. Então, Manevaya Papadante, quem conhece esse verso, vou dar assim uma chance para quem está aí na audiência, se lembra que verso é esse que tem essa frase, Manevá de Prapadante, Manevá de Prapadante. Qual é o verso que diz isso na Bhagavad Gita? Alguém sabe dizer qual é o verso? Manevai Papadante, Mayana Tantarantite. Quem Sundarang pode dizer qual é o verso? É aquele verso que diz que agora até eu esqueci o verso. Estava falando. Peraí. Guna. Fala dos 3 gunas, que a pessoa se livra dos 3 gunas. Oh meu Deus, agora esqueci o início do verso. É o 7.14, vamos ver aqui. 7.14. Eu sei, mas deu um branco agora. Vamos ver aqui. 7.14. Ainda dá tempo de botar aí, hein? 7.14. Daivi Riesha Gunamai. Daivi Riesha Gunamai. Mamamaya Duratyaya. Daivi Riesha, essa energia minha, Krishna fala, a minha Maya, essa minha ilusão, Krishna fala, é muito difícil de superar. Daivi Riesha Gunamai. Que ela é composta dos 3 modos. A palavra guna também significa cordas, né? A pessoa está amarrada, como fala assim na gíria, ele está amarrado, né? Então ela está amarrada, está presa, esses 3 modos. Mamamaya, Duratyaya, é muito difícil de ultrapassar. Mas, como diz aqui, Mamevadya Prapadante, aqueles que se rendem a mim, aqueles que se dedicam ao meu serviço, Mayaneva Prapadante, Mayaneva Ia Prapadante, como é que é aqui? Tarantite. Esqueci também a outra parte do verso. Vamos lá de novo. Memória de Kali Yuga é assim mesmo, a gente começa a esquecer as coisas. Um verso conhecido. Daivi Yeshu Gunamai, Mamamaya Duratyaya, Manevai Papadante, Mayanetan Tarantite, quer dizer, ela pode facilmente, Mayanetan Tarantite, ela pode facilmente superar, ultrapassar essa energia material, Maya, a hora que ela se rende a Krishna. Né? Isso, Daivi, né? Daivi Yeshu Gunamai. Então, como, por exemplo, a gente costuma dar aquele exemplo de um amigo seu que tem um cão bravo. Você tem um amigo, né? Mas ele tem um cão que é muito bravo, né? Aí você vai visitar ele, você toca a campainha, o cão nunca te viu antes, né? Late, rosna e te ameaça e faz o maior escândalo, né? Até baba, né? Assim, Aí quando chega o seu amigo,
ele te vê, ô meu querido amigo, cala a boca, fala pro cão, senta lá. Aí o cão fica quietinho, senta, fica ali quietinho, né? Aí o amigo, aí você entra na casa, o máximo que o cão faz é vir te cheirar, para da próxima vez ele já te reconhecer, né? Então é exatamente isso, né? Quando se rende a Krishna, que é o dono de Maya, que é o supremo mágico que cria essa ilusão, né? Na mesma hora a Maya fica quietinha, né? Você fala, Maya, fica quietinha, deixa o meu devoto em paz, né? Então é isso que acontece. Você se rende a Krishna, pode facilmente superar essa Maya, né? Então, continuando aqui, o significado você pode facilmente libertar-se das garras de Maya, né? Quem tem se rendido aos pés de lótus do Supremo. Depois eu vou explicar o que é estar rendido. Essa palavra há muita divergência sobre a palavra rendido, né? Tem pessoas que não gostam dessa palavra, né? Dá uma ideia assim de impotência, uma ideia assim de fraqueza, né? Mas a gente vai falar sobre essa palavra estar rendido, né? Uma vez que Devahuti está gradualmente chegando ao ponto de rendição, suas perguntas são muito inteligentes. Como pode alguém libertar-se? Como pode alguém estar em estado puro de existência espiritual, ao mesmo tempo que está fortemente preso pelos modos da natureza material, né? Então fica difícil, a pessoa está presa ao modo da natureza, como é que ela pode chegar a esse ponto de estar livre da natureza, da influência dos modos da natureza? Isso também é um aviso para os falsos meditadores. Isso é um aviso para os falsos meditadores. Há muitos chamados meditadores que pensam, eu sou a suprema alma espiritual, são os Mayavadis, né? Tattvamasi, eu sou isso, eu sou essa super alma. Na verdade, os Mayavadis não fazem distinção entre a alma e a super alma. Como eu falei, Aham Brahmasmi, eu sou alma, tudo é Brahman, não existe um Parambrahman, um Brahman supremo, só existe o Brahman, então eu sou essa alma suprema. Na verdade, no meu coração, o que tem é só a super alma que sou eu, né? Eu sou essa super alma, né? Então essa que é, na verdade, existem duas almas, a alma espiritual e a suprema alma, que é Krishna, Paramatma. Mas o Mayavadi, eles pensam que só tem a Paramatma, não tem outra coisa. Que tudo é Brahman e não existe um Param Brahman. E nós somos todos supremos, parte desse supremo, e somos também supremos, né? E nós, quando alcançarmos a perfeição, poderemos controlar tudo também, né? Essa aqui é a ideia deles, né? Então eles pensam assim, eu sou a suprema alma espiritual, eu conduzo as atividades da natureza material, sob minha orientação o sol se movimenta e a lua nasce, né? Então eles pensam até, tem a ilusão de que eles estão controlando o nascer e o pôr do sol, né? O nascer e o pôr da luz, até essa ilusão eles chegam a esse cúmulo, né? Eles pensam que através de tal contemplação ou meditação, eles podem tornar-se livres. Mas observa-se que mesmo 3 minutos após terem terminado tal meditação disparatada, eles são imediatamente capturados pelos modos da natureza material. Imediatamente após sua meditação retumbante, palavra engraçada, Prabhupada usou aqui, sua meditação retumbante, um meditador, entre aspas, fica com sede ou quer fumar ou beber, né? Ou então fica com dor de barriga, vai correndo para o banheiro, não tem nenhum controle de nada, né? Ele está sob o forte cerco da natureza material. Contudo, pensa já estar livre das garras de Maya. Esta pergunta de Devahuti é para uma pessoa assim que falsamente afirma ser tudo
que diz que, em última análise, tudo é vazio e que não há atividades pecaminosas nem piedosas. Tudo isso são invenções ateístas. Na verdade, a não ser que a entidade viva se renda à suprema personalidade de Deus, conforme ensina a Bhagavad Gita, o próprio Krishna fala, não há liberação ou liberdade das garras de Maya. Não pode haver essa liberdade a menos que a pessoa se renda a Krishna. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshu Amilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namah Sri Chaitanya Manobhistam Staptam Janabhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Nasce na mais escura ignorância, todos nós nascemos, até o Senhor Brahma nasce na mais escuridão da ignorância, e o mestre espiritual abre nossos olhos com a sorte do conhecimento. Ofereçamos, pois, nossas mais respeitosas reverências a ele. E quando é que Srila Rupa Goswami, que estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya, lhe dará refúgio aos seus pés de lótus. Vandeham Siguru Siutada Kamalam Sigurum Vaishnavanscha Sirupa Sagarajatan Sagana Ragunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakam Vitanscha Anchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyaeva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereçamos nossas mais respeitosas reverências a todos os Vaishnavas, inclusive os que estão aqui nesta live, que ouvirão depois, né? São cheios de compaixão pelas almas caídas como eu, e como árvores dos desejos, satisfaz o desejo de todas as entidades vivas, especialmente ao meu mestre espiritual, sua divina graça, a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Kirtanine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachachar Deshatarine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktarini. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Haribo. Mais uma vez, bom dia. Quem está chegando agora, acho que ninguém chegou agora, né? Temos aqui só um texto de Osha Sri, que diz assim: essa energia inferior de Shri Krishna é o condicionamento que vincula aqueles que ainda estão seguindo o Pancha Mahajagya, ou ao menos um desses Jagyas. Está se referindo a esses Pancha Mahajagyas, que são os sacrifícios originais que estão no Narada Pancharatra, que são dados para todos os seres humanos, né? Quando Narada Muni compilou o Narada Pancharatra, quando ele escreveu o Narada Pancharatra, ele pensou em todos os seres humanos, inclusive aqueles que estão em Maya, né? Então ele recomendou 5 sacrifícios: adoração a Deus e aos seus devotos puros, né? Adoração aos semideuses, adoração à humanidade, adoração às entidades vivas e adoração aos ancestrais, né? Acho que eu esqueci os Vedas, adoração aos Vedas também, né? Bom, muito bem, vamos repetir aqui a tradução desse verso. Mesmo verso 19. Verso 19. É o verso Akartur Karma Bandoyan Purushasya Jat Ashrayaha Guneshu Satsu Prakrite Kaivalyante Shvatakatam. Logo, muito embora seja autora passiva de todas as atividades, como pode haver liberdade para a alma enquanto a natureza material a influencia e aprende? No verso anterior,
Devahuti está fazendo essas perguntas maravilhosas para Kapila Deva, que é o seu filho e a própria encarnação de Krishna, para Satya Yuga, né? E ela está, assim como diz Prabhupada aqui, à beira da rendição total a Krishna. Então, essas perguntas que ela está fazendo aqui são bem, assim, são bem importantes, né? No verso anterior ela diz assim: assim como a terra não tem existência separada de seu aroma, ou a água de seu sabor, a inteligência não pode ter nenhuma existência separada da consciência, né? Então, no verso anterior, né? No anterior a esse ainda diz assim: meu querido Brahmana, ela chama Kapila Deva, seu filho, de meu querido Brahmana, acaso a natureza material alguma vez dá alívio à alma espiritual, uma vez que uma é atraída pela outra eternamente? Como é possível a separação delas, né? A separação da alma da natureza material, né? E no verso seguinte, que é o de amanhã, diz assim: logo, muito embora seja o... Não, o de amanhã é o seguinte: mesmo que se evite o grande medo do cativeiro com especulação mental e com indagações acerca dos princípios fundamentais, ele poderá ainda reaparecer, uma vez que sua causa não cessou. Quer dizer, a pessoa, não é que a pessoa alcance a liberação e tudo bem, não, ela pode de novo ficar enredada, porque a causa não cessou. E qual é a causa? É o próprio Krishna, que é o criador da natureza material. Então, mesmo depois da liberação, Maya fica ali, né, de prontidão, né, de plantão, né? Se você der um deslize, então Maya te envolve outra vez, né? Então, isso aqui é muito interessante, né, porque no capítulo seguinte, que é o serviço devocional, então Kapila Deva vai falar exatamente sobre esse método de se libertar dessa energia ilusória. O mesmo que ele falou na Bhagavad Gita, o famoso verso: Manchajo Vebicharena Bhakti Yogana Sevate Sagunam Samatityaitan Brahma Bhuyaya Kalpate. Diz assim: aquela pessoa que se ocupa em Vyabhicharena Bhakti, ou seja, Bhakti Yoga indesviável, né? Aquela pessoa que se ocupa do serviço devocional e não cai em nenhuma circunstância, né? E não se desvia, né? Ou seja, ininterruptamente, né? Ela imediatamente transcende os três modos, Sagunam Samatitaitam, e Brahma Bhuyaya Kalpate, se situa na plataforma de Brahman, né? E aí lá no capítulo 18, verso 51, Krishna diz: Brahma Bhuta Prasanatma na Shoshatina Kankshati Samasava Bhuteshu na Bhaktin Labate Param, né? Ele diz assim que Brahma Bhuta Prasanatma, quando a pessoa está nessa plataforma de Brahma Bhuta Prasanatma, fica totalmente feliz, totalmente satisfeito, não deseja nem na Soshati, nem deseja nada, e na Kankshati nem lamenta-se por nada, né? Na Shoshati, na Kankshati nem deseja nada e nem se lamenta por nada. Samasarveshu Bhuteshu, ela vê todos os seres vivos com equanimidade, né? Todo mundo ela vê com visão equânime. Meu amigo, meu inimigo, meu parente, uma pessoa desconhecida, aquele, né, aquele que é ignorante, aquele que é sábio, ou seja, ela vê todos com igual visão, como almas espirituais, não faz distinção. Ela vê todos como almas espirituais. Se é homem, se é mulher, se é preto, se é branco, se é brasileiro, se é estrangeiro, se é isso, se é americano, se é da esquerda, se é da direita. Ela não faz nenhuma distinção, ela vê todos como almas espirituais, né? Sama Sarveshu Bhuteshu, né? Sama igual, Sarveshu, todas, Bhuteshu, entidades vivas. Mad Bhaktin Labate Param, porque ela alcançou Mad Bhaktin, minha devoção pura a mim, Labate, a suprema, né, posição de serviço devocional puro a mim, né? Então, exatamente quando você se situa na plataforma de Brahman, né, que através desse serviço devocional indiviso, né,
indesviável, ininterrupto, né? Você fica feliz, você fica, para você não precisa, não precisa de mais nada, já é o suficiente, você não tem nenhuma outra meta na vida além dessa, né? E aí então, nessa posição, você não deseja nada material, só deseja servir a Krishna, e nem se lamenta por nada, porque você está totalmente satisfeito, né? Então, o mundo material, Prabhupada dizia que se caracteriza por desejos e lamentação. Desejos e esperanças ilimitadas e lamentação por aquilo que você perdeu, né? Ou aquilo que você não fez, né? Deseja alguma coisa para o futuro e se lamenta por aquilo que você não conseguiu ou por aquilo que você não fez, né? Ou aquilo que você perdeu também, né? Então, o devoto puro, ele não deseja nem lamenta por nada. Na Shoshati, na Kankshati, que é a natureza material, no modo da paixão, e mesmo da bondade, a pessoa deseja a liberação, né? Já é uma ansiedade, a pessoa querer se libertar, já é uma ansiedade, querer moksha, né? Um devoto puro, nem moksha ele quer, né? É como o próprio Chaitanya Mahaprabhu, ele ora, né? Ele fala, né? Nadanam, eu não quero riqueza material, né? Como nada não, né? Nada não, né? Não quero nada não, né? Nada não, né? Nada não, né? Nada não. Najanam, eu não quero seguidores, eu não quero ficar famoso, né? Na Sundari, nem quero desfrutar de belas mulheres, e nem de feias mulheres, e nem assim, também assim, as palavras floridas dos Vedas. Kavitam vai, não quero nem me tornar um grande erudito, um grande filósofo, né? Mama Janmani Jamanis Vari, mesmo que eu tenha que nascer repetidas vezes nesse mundo, mesmo, eu não quero essa liberação. Bhavatā Bhaktir Ahaitukito aí, eu só quero Bhavatā Bhaktir Ahaituki, serviço sensacional e motivado, né? Vida após vida, né? Então essa é a posição do devoto puro, né? E mesmo no início do Srimad Bhagavatam, né? Existe aquele verso famoso, né? Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayodhita Janayati Suvairagyan Gyanancha Janayatukan. Por executar serviço devocional a Vasudeva, né? Janayati Asuvairagya, a pessoa adquire naturalmente Vairagya. Não tem que forçar, né? Essa Vairagya, essa renúncia vem naturalmente, né? Como hoje eu estava ouvindo uma live do Maharaj Chandramukha e tem uma pessoa que estava na live que dizia, estava querendo dizer, como é que eu me liberto, como é que eu libero disso? Ah, meu Deus! Algo parecido com o que a Deva Ruth está perguntando aqui, né? E Chandramukha falou, não, calma, vai com calma, senão você vai acabar renunciando de uma maneira errada, né? Artificialmente, né? Não, nada disso. O Bhakti Yoga, naturalmente, a pessoa vai renunciando às coisas materiais, passo a passo. Pode demorar um pouco mais, demorar um pouco menos, ela vai renunciando. E ela obtém naturalmente também Gyana, conhecimento. Conhecimento sem causa. E também renúncia, né? Então, esse é uma consequência natural de Bhakti, do serviço devocional, né? E no verso depois disso fala Savai Puncham Parou Dharmo de autor não, é o verso anterior a esse, né? Savai Puncham Parou Dharmo de autor Bhattiradok Chaje Ahaitukia Pratirata Yayatma Suprasidati, que o Dharma máximo para toda a humanidade, o supremo assim Dharma, que é o Bhagavata Dharma, que tem 3 tipos de Dharma. Tem o Dharma condicional da vida material, né? Minha família, meu filho, tenho que cuidar do meu filho, tenho que cuidar da minha esposa, tenho que pagar os impostos, são os dharmas, né? Minha profissão, né? Minha ocupação nesse mundo. Aí tem o Sanatana Dharma, que é a sua relação com o Supremo, né?
mesmo que seja impessoal, mas é a sua vida espiritual. E depois tem o Bhagavata Dharma, que é o serviço devocional, que está automaticamente ligado ao Sanatana Dharma. Então, essa Vai Puncham parou da mão, o Dharma Supremo para toda a humanidade, Yato Bhaktira Dokshaje, é aquele pelo qual a pessoa possa se ocupar no serviço devocional a Dokshaje, que é outro nome de Krishna. Né? E agora, esse serviço devocional tem um detalhe, não é de qualquer maneira, não. Ele é a Haituki Apratihata. Ele deve ser imotivado, sem motivos materiais, sem estar querendo alguma coisa pessoal, né? E Apratihata, ininterrupto, sem interrupção. Né? Então, esse serviço devocional tem que ser completamente imotivado e ininterrupto. Né? Para quê? Yayatma Suprasidati, para satisfazer o eu completamente. Para a pessoa estar na plataforma para Satnatma, como eu falei. Né? Brahma Bhuta para Satnatma. Feliz, sem outros desejos. Né? E o próprio Chaitanya Mahaprabhu, ele fala também no Chaitanya Charitamrita que o devoto alcança a paz porque ele não tem desejos pessoais, ele não é egoísta. Porque o egoísmo é que dá origem à luxúria. Né? A luxúria é o egoísmo de querer desfrutar da matéria, desfrutar de outros seres, desfrutar, ver outras pessoas como sendo objetos do seu desfrute. Né? Então, ou então uma comida, né, gula, qualquer coisa da matéria que seja objeto do seu desfrute. Né? Então, no Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu, ele fala Bhukti Mukti Siddhikami Sakaliya Santa Bhakta Naskami Ataeva Santa. Quer dizer, o Bhukti, que é o desfrutador, que é o Karmi, né? Pessoa que vive para desfrutar os frutos do seu trabalho. Né? Ele trabalha pensando nos frutos daquele trabalho. Né? É chamado Bhukti. Né? Mesmo que ele seja um Karma Yogi, que ele ofereça frutos para Krishna, ele ainda tem desejos pessoais. Ele quer, né, tudo bem, dar para Krishna pensando em receber uma recompensa. Né? E depois o Mukti, que são esses meditadores que Prabhupada menciona aqui, que são os Gyanis, querem a liberação, né? Querem alcançar esse moksha, né? Aquele Purusharthas, né? Que é o Dharma, religiosidade, ele é um bom cidadão, é uma pessoa do bem, né? Depois a Yarta, ela consegue avanço econômico, aí depois Kama, ela vai desfrutar desse avanço econômico, e depois Moksha, ela vai depois no final da vida vai tentar a liberação, né? Geralmente impessoal, né? Ou mesmo que seja, está assim pensando, é um salvacionista, né? Adora Krishna para se libertar, né? Com esse propósito, que é menos mal, né? Menos mal, né? Prabhupada dizia que pelo menos isso nós temos que desejar, voltar a Krishna, né? Se libertar desse mundo, mas voltar a Krishna, não só se libertar desse mundo, voltar a Krishna, voltar ao Supremo, né? Inclusive a revista de Volta ao Supremo, né? Que ele fazia, né? E ele sempre falava no final das aulas, vocês vão voltar ao lar de volta ao Supremo. Então, quer dizer, pelo menos isso a pessoa, no mínimo, desejar. Mas depois da devoção pura, nem isso o devoto mais quer. Está tão satisfeito com o serviço devocional que nem liberação, o mundo espiritual, mais ele quer. Né? Então, esse Mukti está querendo essa liberação, salvacionista. Então, Mukti, a pessoa quer desfrutar do mundo material, às vezes segue até os 3 Vedas, faz sacrifício aos semideuses para obter opulências materiais, ou então almeja ir para o mundo celestial, onde há delícias divinas. Né? Então, esse é o Mukti. O Mukti é aquele que está almejando a liberação. E Siddhi são os yogis que estão almejando poderes, almejando controlar, né, assim, a natureza material através de poderes místicos, né? Mas
consegue muito pouca coisa. Então, todos esses três, Bhukti, Mukti e Siddhis, eles têm desejos pessoais. Eles estão egoístas, estão pensando só neles. Mas Bhakta, Naiskami, o Bhakta não tem desejo pessoal. Ataeva Santa. Então ele fica pacífico. Ele vive em paz, porque ele não tem desejo pessoal, ele quer só agradar a Krishna. Então, se ele faz um serviço e não dá certo, é porque Krishna não quis que desse certo, né? Ele não fica se lamentando, né? Aí ele só trabalha para Krishna, faz serviço devocional, canta Hare Krishna, ouve sobre Krishna e só deseja servir a Krishna, né? Então ele está pacífico, ele alcança a paz porque ele não tem desejos para si mesmo, desejos pessoais, né? Bhukti Mukti Siddhi Kami Sakaliya Santa Bhakta Naiskami Ataeva Santa, né? Bhukti Mukti Siddhi, né? O Karmi Yogi, o Jnana Yogi e o Yogi místico. Sakaliya Santa não alcançam a paz. Bhakta Naiskami, Bhakta não tem desejo pessoal, Ataeva Santa, ele alcança a paz, né? Então, exatamente essa é a ideia, né? Agora, então Krishna diz na Gita, que a Gita, o Bhagavatam começa quando termina a Gita, né? Krishna fala, Sava Dharma Parityajya, Manekam Saranam Vraja, Ahanton Savapapebhyo, Moksha Visme Masucha. Abandone todos esses dharmas. Não é que a pessoa vai largar a família, né? Vai ser responsável, não vai pagar os impostos, vai ficar na floresta e vai virar assim um mendigo, né? Não é isso, né? Sarva Dharma Parityajya, abandone todos os dharmas, abandone toda a religiosidade motivada materialmente, né? Como o Bhagavatam, ele começa o segundo verso do Bhagavatam é Dharma Projita Kaitavotra Paramonima Saranam Satan. Fala assim, essa literatura rejeita completamente todas as atividades religiosas motivadas materialmente. Segundo verso do Bhagavatam, já fala isso. Se você está motivado materialmente, nem venha ler o Bhagavatam, né? Dharma Projita Kaitavotra, rejeitando completamente todas as religiosidades motivadas materialmente. Dharma Projita Kaitavotra Dharma Projita Kaitavotra Paramonima Saranam Satan. Essa literatura, ela é feita para aquelas pessoas livres de inveja. Nimat Saranam Satan, para aquelas pessoas que estão no processo da vida espiritual, Satan, né? Nimat Saranam Satan, né? Dharma Projita Kaitavotra Saranam Satan. Então, quer dizer, esse que é o Dharma que a pessoa deve abandonar, né? Sabadharma Parityajya Mamekam Saranam Vraja, né? Simplesmente renda-se a mim. Tuan Saba Papebhyo, eu vou libertar você de todos os pecados, Papebhyo, de todas as reações pecaminosas. Nasuchahar, não tema, não tenha medo, renda-se a mim, não tenha medo, né? Então aí termina a Bhagavad Gita. Agora, o que é esse render-se a Krishna? O que é esse render-se a Krishna? Se não é você chutar o pau da barraca, se não é você abandonar a família, abandonar tudo, o que é então esse render-se? Então temos os 6 sintomas da rendição, né, que são dados no Bhakti Rasamrita Sineca da Devoção, por Rupa Goswami, que é, primeiro, só aceitar as coisas favoráveis para o serviço a Krishna, sempre lembrar de Krishna, né? Ouvir sempre sobre Krishna, né? Só aceitar aquilo que é favorável, aquilo que vai implementar a minha lembrança de Krishna, que vai, assim, cada vez mais incrementar a minha devoção a Krishna. E nunca esquecer de Krishna, ou seja, rejeitar o que é desfavorável. Como tem o yamas e niyamas, né, de Patanjali, né? Como tem também no Néctar da Instrução, né, aqueles 6 fatores que destroem o serviço devocional e os 6 fatores favoráveis ao serviço devocional. Ele colocaram ao contrário, primeiro o desfavorável, depois os favoráveis, né? O Rupa Goswami inverteu, né? Mas assim, primeiro você aceita os favoráveis e automaticamente você vai rejeitando
vai renunciando os desfavoráveis, né? Depois de aceitar o que é favorável e rejeitar o que é desfavorável, está plenamente confiante de que Krishna vai me proteger em todas as situações. Por isso ele fala, não tema. Ele diz, renda-se a mim, não tema, né? Eu vou lhe proteger, né? Ele garante isso, né? Então, ou seja, confiar completamente na proteção de Krishna, né? Aí depois disso, não assim depender de nada desse mundo material, né? Ah, mas eu tenho a minha conta no banco, eu tenho a minha aposentadoria, eu tenho a minha família que vai me proteger, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não depender de nada. Se tiver essas coisas, você usa para Krishna. Se não tiver, você continua servindo a Krishna, dentro das suas possibilidades, né? E aí depois disso, não ter planos independentes do plano de Krishna. Krishna tem um plano para a sua vida. O seu Swadharma, a sua relação eterna com Krishna é o seu Swadharma. Para um devoto, o Swadharma é a orientação do mestre espiritual, né? Claro, nós temos o nosso Dharma nesse mundo material, também pode ser chamado de Swadharma, mas o devoto mesmo, que está rendido, o seu Swadharma, são as instruções do seu mestre espiritual. Então, para a gente saber qual é o nosso caminho, nosso verdadeiro Dharma, nós temos que agir com a inteligência do mestre espiritual, né? Quando nós agimos com a inteligência do mestre espiritual e das escrituras, Guru, Shastra e Sadhu, né? É a diretriz do devoto, Guru, Shastra e Sadhu. Então vamos agir dentro do nossa relação com Krishna e não falamos planos independentes. Então esse é o quarto sintoma da rendição, né? Ou a quinta, eu falei, acho que é a quinta. Só aceitar o que é favorável, rejeitar o que é desfavorável, confiar totalmente na proteção de Krishna, não fazer planos independentes do plano de Krishna, né? Depender de Krishna, parece igual, mas não é, né? Fazer planos independentes do plano de Krishna e depender totalmente de Krishna é um pouco diferente, não é realmente igual, né? Uma coisa é você tá dependendo de alguma coisa material na sua vida, né? E outra coisa é você fazer planos independentes do plano de Krishna. São duas coisas diferentes, né? E, finalmente, o sexto sintoma é sempre ser muito dócil, muito humilde, sempre se considerar muito caído, nunca se achar, né? Sempre se considerar muito caído, sempre ser muito manso com as pessoas, com os devotos, e assim, sempre não se achar nenhum assim, não se achar assim um grande devoto, nada disso, né? Então, esse é o sexto sintoma, e nesse momento você estará rendido a Krishna, né? Independente da situação que você esteja. Você pode ter como um grihasta, a sua família, pode ser até um rei, né? Que eram os famosos Raja Rishi, que são apresentados aqui na Bhagavatana. Nós temos vários reis santos, né? Maharaja Ambarisha, né? Parikshit Maharaj, né? Yudhishthira, o próprio Arjuna era um santo, né? Yudhishthira, que era irmão dele, foi um rei santo, e tem outros, tem assim, no Bhagavatana são descritos vários e vários reis santos. Eles estavam assim com muitas opulências materiais ao seu redor, controle sobre o reino, mas eram totalmente rendidos a Krishna, né? Então, independente da sua situação, se você segue esses 6 fatores da rendição, você está rendido. Não que, rendido, se eu vou entrar no templo, vou raspar a cabeça, né, vou vestir um sari, já estou rendido. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Seja fazendo isso com outros desejos pessoais, né? Bom, gente, eu vou encerrar aqui. Eu vi que tem vários comentários aqui. Muito obrigado pela paciência de vocês, né? Pela benevolência de vocês estarem aqui ouvindo
a minha humilde live, né? Eu vou aqui voltar atrás aqui, são muitos comentários, todos de Osha Sri ou da Sundarang, né? Bom, já li esse aqui do Osha Sri, agora tem um da Sundarang, Devidasi, assuntos maravilhosos abordados por Devahuti. Muito grata pela aula, Haribo. Agradecer a mãe Devahuti. Eu estou só repetindo, né, o que Kapila Deva e ela estão falando. No caso aqui, é a mãe Devahuti, a grande Vaishnava, né? Você vê que dizer que mulheres não são inteligentes, isso aí é uma grande balela, né? Aliás, Krishna fala das mulheres, eu sou inteligência. Só fala, né? Afável, sou, né? Tem a Krishna fala, né? As qualidades das mulheres, né? Então, as mulheres são muito inteligentes, né? E aqui Devahuti está demonstrando isso na prática. E também Sundarang é uma devota muito inteligente, né? Que vai dar aula na quinta-feira, né, Sundarang? Vai se preparando para a sua aula aí na quinta-feira, não percam, né? Aqui temos Osha Sri. Conforme o devoto se rende, se Krishna reciproca e concede inteligência, conhecimento e ignorância. Não, ele concede conhecimento. Ele fala, de mim vem o conhecimento, de mim vem o esquecimento. Mas quando a pessoa se rende, ele só dá a inteligência, o conhecimento, ele não dá a ignorância, né? Dele vem a ignorância, mas ele não dá essa ignorância para aquela pessoa que está rendida. Dá para quem quer ficar na ignorância, Krishna dá a ignorância. Dele vem o esquecimento. Eu quero me esquecer de Krishna, então você vai se esquecer, né? Como tem o caso de vários devotos, que eram até líderes espirituais e agora estão completamente maia. Krishna deu para eles, eles quiseram se esquecer de Krishna, Krishna deu esse esquecimento, né? Agora, Krishna não dá a ignorância para aqueles que estão rendidos a ele, né? Ele fala, Teshan Satata Juktanam Bhajatam Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogantam Janamano Pantite. Para aqueles que se rendem a mim, né? Teshan Satata, que me adoram com devoção, Satata Juktanam, né? Satata quer dizer sempre. Quando a pessoa sempre adora, está rendido, né? Ininterrupto, né? Então, Satatam, Teshan Satata Juktanam Bhajatam, muito devoção, muito amor, eles me adoram. Dada-me Buddhi Yoga, eu dou para eles Buddhi Yoga, eu dou inteligência, Buddhi Yoga, Dhyanamano Payantite, através da qual eles vêm a mim, para eles poderem vir a mim, eu dou inteligência. Pode ser até uma pessoa analfabeta, um iliterado, né? Mas ele ouve as aulas, né? Ele adora Krishna com devoção, ininterrupto, né? E assim com amor e devoção, Krishna dá essa inteligência, dá esse buddhi, ele não dá ignorância para essa pessoa, né? Haribo. E aqui temos Sundarang que diz o seguinte: estou lendo aqui em casa o Srimad Bhagavatam no canto 2 e capítulo 4, verso 19. Srila Prabhupada comenta exatamente sobre esses termos que o Senhor falou, o propósito dos karmis, Gyanis, Yogis e o Bhakta. Prabhupada em diferentes momentos, diferentes locais, ele comenta sobre esses 4 tipos de pessoa, né? O Karmi, o Gyani, o Yogi e o Bhakta, né? Na verdade, aqui no Ocidente temos mais Karmis, né? Ou às vezes Karma Gyana, né? Karmi e Gyana, né? Ou às vezes Karma Gyana Yogi, né? Os 3 juntos, né? E também temos também Karma Misha Bhakta, Gyana Misha Bhakta e Yoga Misha Bhakta. Bhakti misturado com Karma, Bhakti misturado com Gyana e Bhakti misturado com Yoga. Só vamos fazer Bhakti puros quando estivermos livres de desejos pessoais, livres de desejar liberação e livres de desejar poderes místicos, né? Isso é mais na Índia, né, que tem os yogis místicos, né? Agora, Osha Sri, se abandonamos tudo e nos tornamos mendicantes, como fica a quitação de nossas reações kármicas pretéritas? Isso seria uma falsa renúncia? Sim, geralmente né? Mas pode também não ser. Pode ser que a pessoa esteja
este seja o Swadharma dela, seja assim, o caminho. Né? Na Índia tem muitas pessoas que eram grihastas e tal, e depois, no final da vida, assumem posição de renunciantes, né? E tornam-se mendicantes, e muitas são sinceras, né? Mas muitas vezes é uma renúncia falsa, é uma fuga de seus compromissos, né? Mesmo no movimento Hare Krishna, muitas pessoas às vezes se juntam ao movimento com uma fuga de suas responsabilidades e compromissos no mundo material, para com a família, né? Tem casos de devotos, inclusive devotos famosos, né, que vieram para o movimento e largaram a esposa, a Deus dará, e o presidente do templo falou, não, traz lá a sua esposa. Vou não falar o nome do santo, mas vou falar o que aconteceu, né? A gente foi para o templo com o devoto, que queria ser um brahmachari, né? Aí o presidente do templo falou assim, mas vem cá, você é casado? Sou. Tem filho? Tem. Cadê a tua esposa? Está lá no Rio de Janeiro. Nós estávamos em São Paulo, né? Eu levei ele para São Paulo, ele queria ser um brahmachari. O presidente do templo falou, não, volta lá e traz sua esposa e sua filha. Você não pode largar elas assim e virar brahmachari, né? Aí o devoto falou, mas ela nunca vai ser devota. Eu tenho certeza que ela não vai ser devota. Não interessa. Você vai lá e traz ela. Se ela não quiser ser devota, você faz algum arranjo com ela, mas tem que pagar a pensão. Só avisando isso, tem que pagar a pensão. Bom, aí ele foi lá e trouxe a esposa com a filha. Resultado, a esposa dele até hoje é uma devota, discípula de Prabhupada, famosa, né? Mãe Kamadhu, que mora em São Paulo. Sua filha também estudou no Gurukula, né? Também é uma devotinha. E ele acabou, depois de um tempo, se desviando, né? Que Deus o guarde, que ele já faleceu, mas acabou se desviando da consciência de Cristo, né? Então, ou seja, não é que a pessoa largue as suas responsabilidades materiais e uma fuga, ela vai virar um mendicante, outro vai virar um brahmachari, né? Vai morar no templo. Isso aconteceu muito no passado, né? Jovens, para fugir da família, né? E fugir dos estudos, ou o que seja, né? Foram morar no templo, né? E, inclusive, tivemos problema, porque na época a gente era muito inocente, imaturo, aceitávamos menores, né? E depois aí a mãe desse rapaz foi na justiça, juizar de menores, e a gente ficou em maus lençóis, né? E a partir desse momento, quem menor que viesse morar no templo tinha que ter a assinatura do pai e da mãe, assim, com firma reconhecida, para a gente poder aceitá-los, né? Então, muitas vezes, essa mendicância é uma fuga dos compromissos do mundo material, né? E agora, tem vezes que é sincero, né? Que realmente faz parte do processo daquela pessoa, né? Agora temos aqui de novo Sundarang. Será porque no Néctar da Instrução o Rupa Goswami apresentou primeiro o que é desfavorável e depois o que é favorável? É porque as pessoas estão muito apegadas ao que é desfavorável, né? Então ele quis dar ênfase a isso, né? Creio eu, né? Não sei, que eu não estou na mente do Rupa Goswami, mas creio eu que ele quis dar ênfase primeiro ao que é desfavorável, porque está todo mundo muito apegado ao que é desfavorável, né? Conversas mundanas, né? Conseguir coisas mundanas, né? Eu quero o carro do ano, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Eu quero uma boa esposa, um bom marido, né? Eu quero um bom emprego, né? Está todo mundo querendo muitas coisas materiais, né? E às vezes são muito difíceis de conseguir, ou pessoas então exageram na gula. Hoje em dia, por exemplo, assim, antigamente havia um problema sério de desnutrição. Hoje em dia, eu estava vendo assim uma pesquisa, está um problema muito mais sério de obesidade, né? As pessoas têm mais facilidade de acesso à comida, aí comem muito mais do que o necessário e ficam gordas, né? Então, hoje o problema antigamente era desnutrição, ainda existe em alguns lugares, né? Aqui não existe, né? Mas, assim, no geral, né, na estatística,
tem mais problema de obesidade, de excesso de peso, do que de falta de peso, né? Pessoas estão comendo demais, né? E assim, arrecadando mais do que precisam, né? A Tyahara, né? E assim não se associam com sábios, não seguem, se associam com pessoas mundanas, né? Então, são cobiçosos. Então, por isso ele quis dar ênfase primeiro ao que é desfavorável. Eu creio que foi por isso, viu? Mas não a gente tem que tentar se linkar com o Rupa Goswami para ver se a gente consegue, né, alguma informação diferente dessa aí, né? E temos aqui a pergunta de nosso famoso perguntador oficial, que se manifestou agora nessa live, estava um pouco sumido, né? Que é o Parikshit Das, que diz o seguinte: se é Krishna que controla os gunas, ele é que está controlando o nosso livre-arbítrio dentro da ilusão de Maya? Não, ele controla os gunas e nos dá um pequeno livre-arbítrio, né, de escolher, né? Nós temos a escolha, né? Em última análise, qual é a nossa escolha? Ou ficar consciente de Krishna, ou ficar em Maya. Essa é a nossa última, em última análise, essa é a nossa escolha da alma condicionada. Ou continuar no mundo material, né, envolvido nas contaminações materiais, ou tentar sair dele. Cristo está dentro do coração, ele conhece as nossas intenções. Pode ser que você engane assim o presidente do templo, engane até o seu guru, pode ser, mas você não consegue enganar Cristo. Então ele sabe as suas intenções, né? Então ele vê que você está com as intenções de realmente de se render, aí ele relaxa a cordinha, né? Ele relaxa a cordinha dos gunas para você poder transcender isso. Mas quando ele vê que você está com segundas intenções, ele mantém a corda rédea curta. Ele mantém rédea curta, como se diz, né? Mantém as cordas assim, apertadas, né? Bom, agora temos aqui de novo Osha Sri. Sim, Prabhu, talvez eu não tenha me expressado bem. Eu disse, peraí, foi para baixo aqui. Eu disse conforme para mensurar a rendição do devoto, sendo que aquele que se rende na bondade recebe inteligência, que se rende na paixão recebe conhecimento, e na ignorância deixa de obter verdade absoluta. Se rende a Maya, né? Se render na ignorância quer dizer se render a Maya, né? Se render na paixão significa se render aos seus próprios desejos, né? Krishna satisfaz. Você deseja isso? Toma. Mas não vai ter a mim, né? Você vai ter essa coisa material, mas a mim você não vai ter, né? Então é isso que acontece, né? Você tem desejos materiais, pessoais, você consegue, Krishna te dá, né? Krishna fala os 4 tipos de pessoas que se aproximam dele. Um é o que tem dificuldades financeiras, o outro é o que está aflito nesse mundo material, que é quase todo mundo, né? O outro é o curioso, aquele que é o curió, né? Que está sempre muito curioso, e o outro é aquele que vem de outras vidas, cultivando o conhecimento. Então, para cada um desses, ele dá o resultado, né? Mas a Prabhupada, ele diz que, às vezes, alguns devotos se juntam ao nosso movimento com alguns interesses materiais, pessoais, então logo eles conseguem, eles abandonam o movimento da consciência de Krishna, porque ele queria era aquilo, não era a consciência de Krishna, né? Então é isso, mas Krishna assim mesmo dá para eles aquilo que eles querem, e se eles forem piedosos, né, eles acabam se desinteressando pelos aqueles desejos materiais e desejando Krishna, né? Assim como aconteceu com o Dhruva Maharaj, né? Dhruva Maharaj, que foi para a floresta querendo ter um reino superior ao do seu próprio bisavô, que era Brahma, que era o próprio Senhor Brahma, um reino superior a qualquer outro reino na Terra. O desejo material dele não era pequeno, não era assim, eu quero assim aumentar minha conta no banco, não era não. Esse material dele é ter um reino superior até o seu próprio Senhor Brahma. Isso que é o desejo material supremo, né?
e foi fazer muita austeridade, se dedicou. O Narada Muni apareceu e falou: um menininho como você, de 5 anos, em vez de estar brincando, está aqui fazendo austeridade. Aí tá bom, vou te dar. Mas ele insistiu: não, eu quero, então vou te dar um mantra. Aí deu para ele: Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Que significa Om Namo Bhagavate Vasudevaya? Eu invoco, reverencio o Senhor Supremo, que está em toda parte, é pleno de opulências, né? E é filho de Vasudeva. Ficou cantando esse mantra e meditando em Paramatma, até que Paramatma, Krishna, apareceu para ele, na frente dele. E aí, quando ele viu Krishna, ele desabou completamente. E aí Krishna falou: Vishnu falou: então, meu devoto, o que você quer? A bênção que você quer? Não, depois que eu te vi, depois que eu tive o seu darshana, eu não quero mais nada, né? Eu estava querendo eu estava querendo vidros quebrados, mas o que eu consegui foi um diamante precioso, que foi o seu darshana, né? Então eu não quero mais nada, né? Mas depois, ainda assim, ele conseguiu um reino, Dhruvaloka, que é um planeta espiritual dentro do mundo material, e que, portanto, é superior até Satyaloka, até o planeta de Brahma, né? Porque é um planeta espiritual dentro do mundo material, Dhruvaloka, que é a estrela polar, né? Então é considerado um planeta espiritual que fica superior ao próprio Satyaloka, que é o planeta de Brahma. Ele conseguiu o que ele queria, mas ele não quis. Mas na hora que Krishna apareceu, eu não quero mais nada. O seu darshana já é suficiente, né? Então Krishna acolhe. Prabhupada diz que mesmo aquela pessoa que tem desejos materiais, se ela estiver procurando Krishna, ela está indo na direção certa, né? Embora tenha interesses separados de Krishna, mas ela está indo na direção certa, né? É como, por exemplo, que aí, vou dar um exemplo, né? Você está indo para Nova Gokula, né? Mas não é para participar do Kirtana Fest, como tivemos agora um Kirtana Fest maravilhoso. Você está indo para lá, você quer, digamos, vender algum produto lá, ou você quer, você tem uma pessoa lá que você é atraído para aquela pessoa, né? Você é um devoto, uma devota, né? Ou algum fim material, né? Quando chega lá, você vê o Kirtana Fest, você, né, desaba, né? Você desmonta todas aquelas as suas ambições, né? Vamos ver aqui mais. Então tá certo, você se expressou errado. Krishna diz na Bhagavad Gita, né? Para aqueles que se aproximam de mim, eu recompenso proporcionalmente, né? Yadyatamam prapadante, tanstatava bhajamyaham. Para aqueles que se recorrem a mim, eu vou recompensando eles proporcionalmente, né? A sua rendição. Se você rendeu isso, o Krishna te dá proporcionalmente, né? Agora, Chaitanya Mahaprabhu, não. Ele dá amor por Krishna, independente se você é uma pessoa que mereceu ou não, né? Essa é a magnanimidade do Senhor Chaitanya, por isso ele é chamado Namo Mahavandanaya, o mais misericórdia de todos os avataras, que está distribuindo livremente amor por Krishna, independente se você é merecedor ou não, né? Ele vai além da meritocracia, né? Vamos ver aqui. Agora tem mais 2 comentários aqui. Oh, meu Deus. Vai indo para baixo aqui. A gente vai para cima, vai para baixo. Até aqui. Hoje é a falsa nutrição, que é o consumo de comida desbalanceada e falta de atividade física. Sedentarismo, com certeza. Anabela, Hare Krishna. Então é isso, gente. Acho que não tem mais comentários. Já são 9h30. Não consigo dar uma aula menos do que isso, né? Mais curta do que isso, né? Que os assuntos vão chegando, né? Só aqueles que chegaram assim no final, como a Anabela, que não sei se ela estava antes, mas que ela aqui no final fez um comentário, podem depois assistir a gravação da aula,
que vai ficar gravado, tá? Então, Hare Krishna, Susgosela Prabhupada, Haribo.